Olá, pessoal! Sou a professora Márcia Diniz. Vamos continuar uma aula aqui para o pessoal do segundo ano, certo? Bom, antes de começar a minha aula, a gente sempre lembra, acessem o Classroom, façam as atividades lá da CED, do professor e automaticamente vai contar a sua presença. Gente, na aula anterior, a gente trabalhou com determinante de ordem 2, ou 2 por 2, sistemas lineares e a regra de Cramer. Nessa aula, a gente vai aumentar aí, as linhas e colunas do determinante. Então, o determinante de uma matriz 3 por 3, 3 linhas e 3 colunas. A aplicação do determinante, a professora sempre gosta de ligar os conteúdos aí, a aplicação do determinante em geometria analítica, com alinhamento de 3 pontos. E a gente vai resolver aí uns 3 exercícios. Gente, determinante de ordem 3. Daí, o primeiro eu coloco que matrizes são tabelas que organizam os dados, tá? De um sistema. Coloquei balanço de uma empresa, dados financeiros, Coloquei notas escolares, tá ali aquela tabela de notas ali que a professora olha no conselho primeiro, segundo, terceiro, quarto bimestre. Ali é uma tabelinha, é uma matriz. E aí a gente vem falando dos determinantes. O que são os determinantes? O determinante é um número que ele representa a matriz inteira. E com esse número a gente consegue fazer cálculos para achar valores que não estão ali na matriz, certo? Aí eu até coloquei aqui, ó, determinantes são números que traçam um diagnóstico da matriz. Ou seja, determinante da matriz nos traz informações importantes sobre ela. Bom, mas a gente vai falar um determinante aqui de ordem 3, bem calculado aí nos exercícios, aparece bastante de ordem 3. Quando a matriz possui 3 linhas e 3 colunas, totalizando 9 elementos. Uma maneira prática conhecida, então, na última aula, a gente viu a regra de Cramer. Aqui a gente vai ver regra de Sarros, tá? Que é utilizada para achar o determinante de uma matriz de ordem 3. Gente, ó, vamos só colocar, às vezes no exercício vai ficar muito mais fácil, no exemplo da Pro. Aqui eu coloquei os passos. Como é que a gente faz a regra de Sarros? A gente repete as 2 primeiras colunas ao lado direito, então são passos, Por isso é uma regra. Multiplica 3 elementos na direção da diagonal principal, multiplica 3 elementos na direção da diagonal secundária, obtendo-se 6 pontos, 6 produtos, desculpem. E a gente subtrai essas 2 somas dos produtos na direção da diagonal principal e na direção da diagonal secundária, tá? Então eu gosto de colocar os passos ali, porque às vezes você vai estudar em casa, vai dar uma olhada ali no livro, e aí você tenta ali entender o exercício, por isso os passos ajudam nessa parte aí. Então aqui fica mais claro, A gente já viu que representa o A1, que é aquela posição do número na matriz. Então a gente aumentou aqui, a matriz para 3 linhas, pessoal, e 3 colunas. Mas essa representação que a professora fez já é a aplicação da regra de Sarros, que ele multiplica, olha lá, ó, considerando aqui, o que eu faço quando eu estou fazendo esse exercício? Eu aqui vou fazendo a multiplicação, contando os sinais, eu falo, ó, gente, diagonais de ida, agora a gente vai voltar com as diagonais, eu falo diagonais de volta, e ela sempre vem aqui, ó, invertendo os sinais. Mas é claro que às vezes tem professor que faz de maneira diferente, Ele coloca os números aqui e depois ele coloca os valores aqui de vermelho e subtrai esses dois produtos, tá? Então aqui a professora já vai começar com uma atividade, mas antes, olha aqui a minha dica para essa atividade, tá? Seja a matriz quadrada, eu tenho que reforçar que a gente calcula determinante, não é de qualquer matriz, das matrizes quadradas. Pro, lembra aí o que é a matriz quadrada? Mesmo número de linhas e colunas, pessoal, tá? Então, a gente vai calcular a matriz de ordem 3, definida por... Parece que isso aqui, ó, tá muito complicado, Ai, professora, o que é isso aqui? Ajuda um pouquinho antes da atividade. Então, você vai pegar aqueles elementos... Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Ó, A11. Então, esse é o I e esse é o J.
tá? Aqui, 1, 2. Repara que aqui os dois são iguais, mas aqui, ó, o I é menor que o J. E nesse 2, 1, o que que acontece? Nesse 2, 1, o I é maior que o J. Então, nesse exercício, presta bem atenção, não tem muito cálculo não, gente. Antes tem que montar a matriz, né? Escreva ela na forma genérica. Daí você vai fazer o quê? Vai olhar se o I for menor que o J. Ó, exemplo, A1, 2, o I menor que o J. Você vai representar por menos 1. Se o I e o J forem iguais, 1, 1, 2, 2, 3, 3, você vai representar apenas pelo número 1. E se o I for maior que o J, exemplo, o A2, 1, você vai representar pelo número 2. Então, essa matriz que você vai calcular o determinante, ela vai ter menos 1, 1, 2, menos 1, 1, 2. São esses números que vocês vão ter que colocar. Mas aí, um tempinho para vocês resolverem, pessoal, a professora aguarda aqui e depois a gente faz a correção.
E aí, conseguiram montar a matriz e depois calcular o determinante? Então, eu sempre falo que eu escolho os exercícios ali, né? Quando eu vou preparar essa aula, eu pego vários livros e vejo, esse exercício aqui tá um pouquinho diferente, né? Exercício, gente, geralmente são exercícios pré-vestibular ou de vestibular, né? De cursinho. A professora escolhe aqui para estar ajudando vocês aí, mesmo no segundo ano. A matriz é 3 por 3, definida por essa lei de formação. Aqui foi o que a professora falou que vocês deveriam fazer. Olha lá, ó, os dois são iguais. O que a gente deve colocar? Número 1, tá? O I é menor que o J. Como que a gente coloca quando for menor? Menos 1. Né? Ah, professora, quando você fala, fica fácil, né? Às vezes o aluno fala isso, mas quem colocou assim a forma genérica, era só ficar olhando ali naquela condição de montar a matriz. Aqui, 3. O I é menor que o J. Usa-se menos 1. 2, 1. Opa, o I maior que o J. Quanto que a gente tem que colocar? 2. Depois, 2, 2. O que a gente faz? Os dois são iguais, represente pelo número 1. 2, 3. 2, 3, o I é menor que o J, representa por 1 negativo. E assim vai, né? Ó, 3, 1. O que é 3, 1? É essa linha aqui, ó. O I é maior que o J. Então, a gente representa pelo número 2. 3, 2. O I é maior que o J, estou falando assim todos eles, né? Para aquele aluno que ficou com dificuldade. Representa por 2. E olha onde eles são iguais, né? Olha só essa diagonal aqui, ó. Quando os dois são iguais, a gente representa pelo número 1. Então, até eu repetir, né? Mas agora eu tirei a forma genérica ali e repeti agora como ficou a matriz, correto? Gente, ó, aplicando a regra de Sarros, tá? Aplicando a regra de Sarros. Como a gente definiu ali que é a regra de Sarros? Os Sarros aí, né? Ai, professora, que Sarros essa regra, né? Ele pega as duas colunas, repete aqui, ó, né? Do lado as duas colunas, é uma regrinha, não dá para fazer de qualquer jeito. Tem outro jeito, pro? É desse jeito. Repete as duas regrinhas e aí ele sai calculando o produto que a professora aqui, ó, não fez um destaque, né? Então, o produto 1 vezes 1, na neutralidade do número 1, na multiplicação, que dá 1 mesmo, né? Aqui, jogo de sinal, menos por menos mais, 1 vezes 1, 1, vezes 2, 2. Na próxima, aqui, gente, nessa regra de Sarros, a gente vai ter ali muito sinal negativo. E eu gosto de dar essa dica. Quantidade ímpar de sinais negativos na multiplicação dá negativo. Quantidade par, 2 negativos, 4 negativos, 6 negativos, dá positivo. Não sei se isso vai ajudar para ficar falando esse joguinho de sinal. Ó, um sinal negativo na diagonal. Resposta negativa. 1 vezes 2, 2, vezes 2, 4. Depois, agora, gente, nós temos a volta. E na volta, a regra é o quê? Sempre invertendo os sinais. Então, até olha aí para ver se a professora fez certo, né? Dá uma olhadinha. Por que aqui a resposta deu 2? Porque ficou menos por menos, menos da regra de Sarros, porque ele calcula a diferença das diagonais secundárias. Então, ficou menos por menos, mais 2. Depois, outra vez, menos por menos, mais 2. 1 vezes 1 vezes 2. E outra vez aqui, né? Menos por menos, mais 1 vezes 1 vezes 2, 2. Então, nessa parte aqui, quando eu estou resolvendo lá no caderno e tal, eu costumo destacar que eu estou voltando e coloco aqui em cima o sinal negativo para todos. E aí, fazendo aqui ó, a soma algébrica, né? Gente, quando aqui tem muitos números positivos e negativos, separa. Pode somar todos os positivos, correto? E subtrair do negativo. Então, eu tenho 2, 4, 6, 8, 9 positivos, certo? E 4 negativo. Nada impede que o aluno vá fazendo na ordem. 1 mais 2, 3, menos 4, menos 1. Pode também, tá? Essa dica aqui é para aquele aluno que às vezes tem um pouquinho de dificuldade nos sinais. Soma todos os positivos, soma todos os negativos e depois subtrai. Então, o resultado deu 5. A aplicação do determinante de ordem 3, eu vou ali e começo a buscar em vários livros. Como é que eu posso explicar esse determinante de ordem 3
né? Não só resolva, determine, né? Ai, acha o X. Então, eu coloquei aqui, ó, a aplicação do determinante de ordem 3 em geometria analítica. Geometria analítica é uma matéria do terceiro ano, mas não faz mal, gente. A gente vai aqui aplicar o determinante, que é um cálculo da série de vocês, do segundo ano, tá? Sejam 3 pontos distintos, A, B e C. A condição que esses pontos sejam colineares. Olha essa palavra, porque o professor tem que sempre destacar essa linguagem matemática. Porque às vezes o aluno pega um exercício lá do livro e ele não consegue entender o que está pedindo ali. Então, a palavra colineares significa que os pontos devem estar alinhados, ou então devem estar na mesma reta. Então, os pontos sejam colineares. Eu gosto de usar as palavras ali, até para ficar lembrando isso vocês. Ah, professora, não entendi o que está pedindo no exercício, tá? Então, colineares são pontos alinhados. Ó, coloquei aqui, estejam alinhados. E o que o determinante formado pelas coordenadas dos pontos seja igual a 0. Então, a gente vai pegar o cálculo determinante e vamos usar no conhecimento de geometria analítica, que é essa condição dos pontos estarem alinhados. Olha só a condição, gente, o determinante tem que ser 0, o determinante tem que ser nulo. Aqui, né, professora, só destacando de geometria analítica, que é essa geometria da localização, do par ordenado, né? Então, aqui, ó, o ponto A, formado por x1, y1, o ponto B, formado por x2, y2, e o ponto C, formado pelo x3, y3, tá? E esses 3 pontos aqui, ó, eles estão alinhados, eles estão na mesma reta. E é pelo determinante que a gente consegue provar isso. Pelas coordenadas de cada ponto, x e y, x e y, x e y, nós vamos montar uma matriz, calcular o determinante. Esse cálculo determinante, gente, é bem interessante, porque às vezes as questões, elas vêm envolvendo se esses 3 pontos são ou não vértices de um triângulo. Porque às vezes eu pergunto para os alunos, com 3 pontos, eu formo sempre, ó, vamos para o quadro aqui, gente, ó, com 3 pontos, certo? Ponto A, B e C. Com 3 pontos, sempre eu formo o vértice de triângulo? Não. Para que sejam vértices de um triângulo, os pontos não devem estar alinhados. Então, olha o que a gente está estudando aqui. Sim, 3 pontos estão alinhados, certo? Quando o determinante for igual a 0. E se os 3 pontos não estiverem alinhados, pessoal, olha aqui, ó, A, B e C, eles formam um triângulo. E qual seria a indicação para né? Qual seria ali? Ah, como que a gente vai saber se os pontos não estão alinhados? Determinante diferente de 0. Então, eu acho que é bem importante essa aplicação de determinante, certo? Porque você consegue definir se os pontos estão alinhados, estão na mesma reta, e também você consegue definir se os pontos, os 3 pontos, podem ser vértices de um triângulo. E o que a gente usa nesse cálculo? O determinante. E aqui, pessoal, vamos lá, aplicação do determinante de ordem 3. Condição de alinhamento de 3 pontos, tá? Exemplo, verifique os seus pontos A, 2 e 5, né? Então, aqui a gente tem um conhecimento de sistema cartesiano ortogonal, né? A gente já tem isso desde o fundamental. Então, aqui, esse par aqui, ó, é sempre x e y. Aqui, então, nós temos x2 e y5. Ponto B, 3 e 7. Ponto C, 5 e 11. Então, sem desenhar, porque é claro que o aluno pode desenhar. Sem desenhar, como eu posso responder se esses pontos estão numa mesma reta? Se eles estão alinhados? Ou então, se eles são colineares? Veja a condição, determinante, eu sempre destaco aqui, ó, determinante igual a 0. Porque a gente está vendo hoje a matéria de determinante. Gente, ó, verifique se os pontos estão alinhados. Primeiro, quando eu monto aqui, ó, os pontos 2 e 5, 3 e 7, 5 e 11, observa, a matriz ela não é quadrada, ela fica com 3 linhas e 2 colunas.
E o que eu falei de determinante? Que a gente calcula determinante somente de matrizes quadradas. Então, para definir se o determinante é zero ou não, a matriz torna-se de ordem 3. A gente vai colocar aqui uma coluna de números 1, para que a matriz fique quadrada. Agora sim, 3 linhas e 3 colunas. Sempre, como a gente faz produto dos elementos da matriz, lembra que o 1 é neutro na multiplicação. Então, aqui ele torna a matriz na ordem que eu quero, que é a ordem 3, mas na hora de multiplicar, 1 é neutro na multiplicação. Então, ó, sempre para calcular o determinante nessa condição, né, que tem que ter ali a matriz 3 por 3, e eu quero provar se os pontos estão alinhados, aqui, ó, eu preciso estabelecer essa coluna formada pelo número 1. Não tinha essa coluna, gente. Então, é isso que a professora pretende explicar aí para vocês. Sempre aquela condição, que a matriz tem que ser quadrada. E aqui, é claro, apliquei a regra de Sarros, né? Agora sim eu coloquei a indicação de como a gente deve multiplicar. Então, ó, repete-se as duas primeiras colunas ao lado direito, repete, olha se você não errou nenhum sinal, e aí sai multiplicando. Olha lá, as diagonais 2, 7, 1, multipliquei, tá aqui, 14. 5, 1 e 5, 25. Depois, 1, 3 e 11, 33. Diagonal secundária, a volta é sempre menos. Então, ó, o que acontece é que nos livros os valores aparecem aqui, ó, na posição aqui embaixo, certo? Mas aí a professora colocou os negativos, né? Então, 5, 3 e 1, tá aqui, ó, menos 15. Na verdade, eu comecei desse ponto aqui, ó, mas tudo bem, ó. 5, 7, 1, menos 35, porque a gente diz que são as diagonais que eu estou voltando. 2, 1 e 11, 22, e 5, 3 e 1, o 15. Então, só lembrando que esses sinais negativos aqui representam essas diagonais que a gente chama aqui de diagonal secundária. E a gente calcula, né? A gente pode fazer esse cálculo, como eu falei para vocês, soma todos os números positivos, né? Soma todos os números negativos e subtrai. Olha quanto deu o resultado? 0. E qual era a condição? Se o determinante der 0, sim, os pontos estão alinhados, tá? Então, só reforçando, né? A gente calculou o determinante para provar que os pontos estão numa mesma reta. E também há cálculos dessa matéria que você prova se os determinantes formam ou são, desculpem, se os pontos são vértices de um triângulo. E aí a gente faz o oposto, o determinante não pode dar 0. Então, gente, ó, uma atividade para vocês, certo? Atividade número 2, dados pontos A, 0 e menos 3, B, 1 e menos 4, E, menos 6 e 3, verifique se os pontos estão alinhados. Então, vamos lá, vamos ver se vocês conseguem. Não esquece de montar a matriz e colocar aquela coluna, a terceira coluna ali, só com o número 1.
E aí, conseguiram? Esses pontos estão alinhados? Vamos ver. Então, resolução, condição de alinhamento, a professora fica reforçando, né, que o determinante é igual a zero. Aí se fala, eu estou estudando essa parte de alinhamentos, que é de geometria analítica, que é a matéria do terceiro, mas já está adiantando aí, é um conhecimento, tá? Então, usando a regra de Sarros, a gente, lembrando, escreve os pontos, deixa eu voltar um pouquinho aqui, ó os pontos, 0 e menos 3, 1 e menos 4, menos 6 e 3, tá? E aqui a gente coloca os pontos na ordem XY, 0 e menos 3, 1 e menos 4, menos 6 e 3. E o que eu falei, a matriz para calcular a determinante tem que ser matriz quadrada. Então, por isso, a gente coloca essa coluna aqui com o número 1. E assim ela vai ter 3 linhas e 3 colunas. Aplicando a regra de Sarros, né? Que é aquela regra que a gente vai usar aí, vocês vão usar nas aulas desse ano que vem também tem aplicação usando a regra de Sarros. Repete as duas colunas, pessoal, e sai multiplicando em 0 na diagonal, não esquece, 0 absorve todos os números na multiplicação. Ele é neutro na adição, mas na multiplicação ele absorve tudo. Então, diagonal que tem 0, 0. Aqui, joguinho de sinal, mais 18. Aqui, multiplicação, 3. Quando volta, volta menos. Lembra disso? Estou voltando agora. O joguinho de sinal, menos por menos, mais 3. 0 na diagonal, nem precisa saber do sinal. Diagonal que tem 0, dá 0. E aqui, multipliquei, joguinho de sinal, 3 sinais negativos. O sinal da volta e esses dois. Então, por isso, menos 24. E é claro, né, que eu escolho ali para que o aluno está entendendo, olha lá, deu 0 de novo. E aí responde, sim, os pontos são colineares, né, eu gosto de usar essa linguagem matemática, eles estão alinhados. Atividade 3. Bom, na atividade 3, pessoal, a gente vai simplesmente aplicar a regra de Sarros, né? Então, a gente já viu ali que dá para usar para calcular condição de alinhamentos e aqui eu só quero reforçar. Dada a matriz, uma matriz simples aqui, né, que eu coloquei os valores, quer dizer, não está contextualizado, não é uma situação problema, só uma matriz encontra o seu determinante, né? E a ideia é que usem a regra de Sarros que a professora está aplicando aí nos exercícios, certo? Tempinho para vocês.
E aí, pessoal, conseguiram, né, fazer esse determinante de ordem 3 e aplicando a regra de Sarros. Vamos ver como é que foi o resultado? Então, ó, voltando, né, que a regra de Sarros repete as duas colunas aqui do lado direito. Nós vamos fazer as multiplicações. Aqui eu gostei que ficou aqui, né, direto positivo. 14, né, aqui o resultado 72 e aqui o resultado 72. Quando volta negativo, que lá na sala de aula, né, presencial, a professora acaba colocando aqui em cima. Mas aqui na imagem a gente tem menos 126, né, aqui o produto, menos 48 e menos 12. Né? Então, eu gosto dessa forma como aparece aqui, porque tá todos os negativos juntinhos, né? Todos os positivos, e é o aluno, sinais iguais, soma e repete o mesmo sinal. Sinais iguais, soma e repete o mesmo sinal. No final, o que você tem? Sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do maior, ok? Então, ali, ó, menos 28. Gente, nessa aula, né, a gente viu o determinante de uma matriz de ordem 3 por 3, né, de ordem 3, ou 3 por 3. A aplicação do determinante em geometria analítica, que é essa parte de alinhamento de 3 pontos, e a gente resolveu o exercício, porque exercício serve para a gente praticar. Na próxima aula, vamos estudar as propriedades determinantes, que a professora até separou ali, né, em duas aulas. Então, na primeira aula de propriedades, a gente vai estudar a propriedade 1, a propriedade 2 e a propriedade 3. Isso, pessoal. Até a próxima aula. Fiquem bem, ok? Um beijo a todos.